Hoje é com grande satisfação que eu trago aqui para vocês, meu grande amigo Ítalo Menezes, para tratar de um dos temas mais recorrentes ali no ano de 2020 e no finalzinho de 2020 vem o STF e traz uma decisão a respeito da correção monetária dos débitos trabalhistas. O professor Ítalo Menezes, ele é juiz do trabalho do TRT da Segunda Região, ele é mestre e doutorando pela USP e professor aí de diversos cursos. Meu amigo Ítalo, a palavra está com você. Olá, olá, então, meu querido amigo Elison Biessa. Quero inicialmente agradecer pelo convite que o Congresso da Aprovação PGE me fez, né, através de você, meu grande amigo. É uma alegria, uma satisfação enorme poder estar aqui nesse evento, ao lado de tantos professores renomados e pessoas por quem eu tenho grande admiração. Como você bem adiantou, o tema que nós vamos tratar hoje é um tema bastante polêmico, de muito interesse e bastante repercussão prática, de maneira que penso eu que teremos aí alguns capítulos para vencer ao longo da nossa explicação. Te devolvo a palavra e O eu professor já posso Ítalo, partir ele vai direto. tratar dessa temática então, trazendo todos os aspectos e só lembrando aqui inicialmente que ele entra agora na terceira turma da pós-graduação da aprovação PGE, tratando aí de execução trabalhista, uma das temáticas que ele mais estuda e referência aí nacional nessa temática, que vai estar com a gente então também na pós-graduação. Fique à vontade aí, o tema é todo seu. Muito obrigado. Então, eu preparei alguns slides aqui para a gente poder fazer um comentário e poder ficar mais fácil a explicação, a explanação da matéria. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela, então, para que a gente possa ir dando esse primeiro start. De um primeiro momento, eu deixo desde logo aí os meus contatos para todos aqueles que eventualmente precisarem conversar comigo, enfim. Estou aí sempre à disposição para o debate e para o engrandecimento das ideias. E, sem mais delongas, vamos lá, então, passando para o tema propriamente dito que me coube tratar neste congresso, que é exatamente alguns apontamentos, algumas reflexões iniciais sobre esse tema tão importante, tão polêmico, da correção monetária e dos juros no âmbito da justiça do trabalho. Muito bem. De antemão, o que eu precisaria dizer para todos vocês é de que, obviamente, todos sabem que nós tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, mas penso eu ser importante que a gente faça um breve resgate histórico para saber os antecedentes que levaram e que criaram todo esse cenário para que o Supremo Tribunal Federal, então, viesse e decidisse, mais recentemente, agora no final do ano, por meio da ADC 58, final do ano de 2020, decidido sobre a matéria. Primeiro ponto que é importante da gente mencionar, e aqui eu vou fazer um recorte metodológico com todos vocês, porque, obviamente, a correção monetária na Justiça do Trabalho já existia muito antes da Lei 8.177. No entanto, para que a gente não volte até a época do Neolítico, do Paleolítico, então eu fiz um corte para a gente trazer aqui, a partir do momento da edição da Lei 8.177, que foi talvez um dos grandes marcos na instauração desse debate hoje, que é travado sobre os juros e a correção monetária no âmbito da Justiça do Trabalho. Primeira observação importante de ser feita é a seguinte: na década de 90, imagino que aqueles que são mais velhos devem lembrar, eu, por exemplo, era criança nessa época, mas, obviamente, tenho alguma recordação e também, obviamente, é a partir dos estudos e dos comentários das pessoas que viveram esse período, é um ponto comum a informação de que, naquela época, estávamos todos aqui no Brasil passando por um momento de hiperinflação. Havia situações em que a inflação chegou até a mais de 2.000% ao ano, e os comentários eram de que isso gerava bastantes problemas na prática. Muitas vezes, um produto no supermercado de manhã estava num preço e no final do dia já estava num outro preço muito mais alto por conta dessa inflação. Então, dentro das tentativas de sistematizar e
estabilizar a inflação no Brasil, foi editada a Lei 8.177 com um critério muito importante. Ela criou uma chamada taxa referencial, muito popularmente conhecida por nós como TR, com o objetivo de fazer com que essa taxa fosse uma referência. Daí porque o nome taxa referencial, uma referência para diversos mecanismos de correção monetária, diversos negócios jurídicos e outros também referentes a relações institucionais. Então, se a gente for ler a Lei 8.177, você vai ver lá que tem a previsão da TR para a correção do crédito trabalhista, mas tem também previsão da TR para correção de depósitos do fundo de garantia, tem previsão de TR para correção de contratos dentro do sistema financeiro de habitação, financiamento imobiliário, entre tantas outras. E o objetivo era criar esse índice para substituir o IPCA e frear a inflação. Agora, um ponto que é importante, e aqui eu coloquei o artigo na tela, mas, obviamente, pode ficar a sugestão para leitura no momento oportuno, um ponto importante é a metodologia de cálculo dessa taxa referencial. Basicamente, a única questão que eu gostaria de chamar a atenção para todos vocês é quando no artigo 1º, a Lei 8.177, fala que o Banco Central vai divulgar essa taxa referencial e ela vai ser calculada a partir da remuneração mensal média líquida de impostos, depósitos a prazos, etc. Ou seja, o próprio artigo 1º já nos diz e deixa claro de que a TR ela não é uma taxa calculada para refletir o movimento inflacionário, ou seja, ela não serve, ela não foi criada, ou pelo menos não que não foi criada, né, mas a metodologia de cálculo dela não serve para refletir o fenômeno da corrosão da moeda, o fenômeno da inflação. E aqui eu trouxe, obviamente, que nós não vamos ter, meu querido amigo essa aula de matemática aqui, né? Mas eu trouxe só para ilustrar e curiosidade, que eu não sei se algum de vocês já teve essa curiosidade de pesquisar como a TR é calculada. Então, esse cálculo da TR, ele leva em consideração essa fórmula matemática, que basicamente ela tem um critério, um gatilho variante, que é a média dos CDBs, aquele certificado de depósito bancário que você faz investindo na renda fixa. Imagino que boa parte de vocês já deve ter tido a oportunidade de investir algum valor em renda fixa e um dos produtos que os bancos nos oferecem é o chamado CDB. Portanto, o CDB das 30 maiores instituições do país é um dos elementos que é levado para o cálculo da TR e a apuração dessa taxa. E, obviamente, o artigo 2º também nos menciona que essa taxa TR ela tem um parâmetro diário, que foi por algum tempo chamado de TRD, hoje, basicamente, a gente só chama de TR. A TR é um índice mensal, uma taxa mensal, mas ela também pode ser decomposta para ser apurada de forma diária. E aí a gente já vai entrando propriamente na nossa área. O artigo 39 dessa lei, da Lei 8.177, previu expressamente, no caput, e também no parágrafo 1º, que os débitos trabalhistas deveriam ser corrigidos por meio desta taxa que foi criada pela Lei 8.177. Aqui, uma observação também muito importante. Vejam que no caput, ele fala do dispositivo que os débitos trabalhistas sofrerão juros de mora equivalentes a TRD. E no parágrafo 1º, ele fala, no texto grifado, os débitos trabalhistas serão acrescidos nos juros de mora previstos no CAPT, juros de 1% ao mês. Eu não sei se todos vocês já pararam para perceber essa sutileza, mas, aparentemente, o dispositivo teria estabelecido duas hipóteses de incidência de juros perante o crédito trabalhista. Um juros de mora que ele chamou uma espécie de juros que ele chamou de juros de mora equivalentes a TRD, e uma outra espécie de juros de 1% ao mês. Então, logo que essa lei foi aprovada, isso gerou uma certa celeuma na Justiça do Trabalho para saber, será que a lei autorizou, então, a cobrar juros sobre juros? Mas, obviamente, que a interpretação que prevaleceu é de que
Quando o artigo 39 caput falou de juros equivalentes a TRD, ali foi uma tecnia legislativa e o que ele queria dizer mesmo era correção monetária. E já o parágrafo 1º, aí sim, falando efetivamente de juros de mora, ele tratava propriamente dos juros de 1% ao mês incidentes pela demora no cumprimento da obrigação, pela demora no adimplemento da obrigação do crédito trabalhista, do pagamento do direito trabalhista reconhecido em juízo. Essa interpretação também prevaleceu, até mesmo irmanada no artigo 883 da CLT, que vocês podem ver aí, de todos nós também conhecidos, que é aquele dispositivo que fala que no processo do trabalho incidem juros de mora, a partir da distribuição da ação, a partir do ajuizamento da reclamatória trabalhista. Então, o cenário que nós tivemos na Justiça do Trabalho desde essa data, desde 1991, né, da década de 90, com a aprovação dessa lei, era esse cenário. Apesar da tecnia legislativa, o que tinha ficado pré-estabelecido, prevalecendo na doutrina e na jurisprudência, era de que o caput do 39 tratava de correção monetária, ou seja, vamos então atualizar o valor para que ele não perca o poder aquisitivo por força da inflação, e os juros de mora, aí sim uma outra situação, que queria dizer, obviamente, uma taxa, um valor incidente para compensar a demora do devedor em cumprir a obrigação reconhecida em juízo, a obrigação a que foi condenado em juízo. Muito bem. Aí nós começamos, então, depois da aprovação dessa lei, com os primeiros problemas, as primeiras discussões relacionadas a essa taxa referencial. A primeira de todas essas discussões, ou talvez a mais importante delas, foi a ADI 493, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Moreira Alves. Nesta ADI, meus queridos, aqui tem duas coisas muito importantes para a gente mencionar. A primeira delas, essa ADI questionava a utilização da TR, mas não sob aquela ótica de dizer, como a gente ouviu algum tempo depois, de que a TR viola o direito de propriedade. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: quando a Lei 8.177 foi aprovada, ela previu a TR como índice de correção monetária para diversos negócios jurídicos, como eu falei para vocês, por exemplo, o financiamento imobiliário. E aí, até então, o índice que era praticado costumava ser outro índice. E houve, então, um debate muito acalorado para saber o seguinte: bom, vinha sendo praticado um índice até 1991, e em 91 esse índice foi alterado pela legislação. Pergunta: será que esta nova lei se aplica aos contratos celebrados antes da sua vigência, ou essa lei só vale para os contratos futuros? Isso pode parecer alguma coisa que a gente viveu recentemente também, né? A reforma trabalhista nos trouxe esse debate. Será que a reforma trabalhista se aplica para os contratos já celebrados que estão em curso, ou ela só se aplica aos novos contratos? Então, esse debate, obviamente, não era a matéria trabalhista, mas sim a aplicação ou não da TR como índice de correção, foi o debate que foi travado na ADI 493 do Supremo Tribunal Federal. Eu, desde já, recomendo para vocês vivamente a leitura do voto do ministro Moreira Alves, porque, neste voto, o ministro ele trabalha muito com essa questão do direito intertemporal. Então, para aqueles que quiserem se aprofundar naquele tema, a reforma se aplica ou não se aplica aos contratos em curso, etc., vale muito a leitura deste julgado do Supremo Tribunal Federal. Mas, bom, no que toca ao tema propriamente que a gente tem que tratar aqui, houve uma menção no voto do ministro, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, quando ele falou que a taxa referencial não é índice de correção monetária, pois ela não reflete, ela não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. Então, essa foi a primeira manifestação que a gente viu na jurisprudência sobre o assunto. Repito, embora esse julgado, essa ADI do Supremo, não tratasse propriamente da inconstitucionalidade da TR. O que ela tratava nesse julgamento, mais especificamente, era do direito intertemporal. Aplica-se ou não a TR para os contratos que haviam sido celebrados, contratos de financiamento imobiliário, entre outros, os contratos que haviam sido celebrados anteriormente. Esse debate, de qualquer maneira, também começou a ser aquecido.
E muita gente passou a defender o seguinte, olha, o Supremo Tribunal Federal já falou, na ADI 493, que a TR não é índice de correção, porque ela não reflete o fenômeno da inflação. Portanto, e o ministro fala, né, aí ele menciona a questão do inciso 36, né? Então, houve um debate para dizer, olha, a TR não é índice de correção, é equivocado utilizar esse índice. E começou-se a sustentar a inconstitucionalidade desse índice pelo fato dele não refletir a corrosão da moeda. Esse debate chegou no TST e o TST, num primeiro momento, se posicionou para dizer o seguinte, a TR não viola qualquer tipo de direito por parte por parte do credor, né? Ou, perdão, não viola qualquer direito do credor, e não há qualquer violação à norma constitucional, né? E isso foi cristalizado na OJ 300 da SDI1 do TST, o primeiro entendimento que se encaminhou sobre o assunto, para afastar quaisquer outros índices que pudessem eventualmente ser aplicados. Havia quem sustentasse que deveria ser o INPC, entre tantos outros índices que existem hoje no Brasil para expressar esse fenômeno chamado inflação. Muito bem, a matéria, então, aparentemente tinha ficado em panos quentes, até que em 2015 o Supremo Tribunal Federal trouxe um julgamento muito importante que impactou e aí gerou toda essa celeuma que a gente está vivendo até hoje. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessas ADIs que vocês estão vendo na tela, 4357 e 4425, estabeleceu a decisão, a deliberação sobre algumas normas da emenda constitucional número 62, que havia trazido regras sobre o pagamento de precatórios. E uma dessas regras era prevendo a TR como índice de correção dos precatórios, correção monetária dos precatórios pela TR. E, do que interessa ao nosso debate aqui, o Supremo Tribunal Federal se posicionou nesse julgamento para dizer o quê? Que a utilização da TR como índice de correção monetária viola o direito fundamental de propriedade garantido na Constituição. Como a Constituição tem esta previsão de que a todos é garantido o direito de propriedade, enfim, etc., houve, então, essa decisão do Supremo para dizer o seguinte, se o índice de correção não reflete a corrosão da moeda, não reflete o fenômeno da inflação, esse índice, portanto, não deve ser considerado constitucional. E foi basicamente isso que o Supremo falou nesta ADI 4357. Fundamentalmente, aqui há um trecho da emenda, quando ele diz, por exemplo, como vocês podem ver na tela, que a TR é incapaz de preservar o valor real do crédito, de que é titular o cidadão, e que a inflação é fenômeno tipicamente econômico-monetário e não pode ser captada de forma a priorística, como no caso é feita a TR. Né? A TR ela não é feita de forma posterior, ela é feita de forma antecipada, exatamente porque ela leva em conta aquela metodologia de cálculo que a gente comentou aqui no início da minha abordagem. Bom, esse julgamento foi muito impactante, porque, além de resolver a questão dos precatórios, e teve uma importância muito grande nessa matéria, esse julgamento levou o TST a também, talvez, refletir um pouco mais sobre o assunto e perceber que, talvez, a utilização da TR também como índice de correção monetária para o crédito trabalhista seria um entendimento que poderia ser reputado inconstitucional. Ora, se a TR é inconstitucional para corrigir o precatório, logo, ela também deve ser considerada inconstitucional para corrigir o crédito trabalhista. Simples, é um mero raciocínio de paralelismo, é a mesma fundamentação. Onde está a mesma razão, está o mesmo direito. Né? E o TST, então, no julgamento deste processo que está aí no item A, na arguição de inconstitucionalidade número 479, o TST decidiu, por meio do seu pleno, que a TR deveria ser considerada inconstitucional como índice de correção monetária e, por sua vez, para evitar um vazio normativo, porque o que o TST basicamente fez nesse julgamento foi o seguinte, ele disse, olha, o artigo 39 fala que a correção monetária se dá por meio da TR. Mas a TR ela é um índice que deve ser considerado inconstitucional para a correção monetária, porque viola o direito de propriedade. Logo, vamos declarar a inconstitucionalidade
deste ponto específico, que é o ponto do artigo 39, que estabelece a TR como índice de correção, e, nesse sentido, para evitar o vazio normativo, um vácuo normativo, e aí ficar agora numa insegurança jurídica, saber qual será o índice que vai substituir, o TST foi lá, então, e fixou que deveria ser considerado para correção o IPCA-E, que é um dos índices também elaborados pelo IBGE e que havia sido considerado também pelo Supremo Tribunal Federal naquele julgamento das ADIs dos precatórios na ADI de 2015, tá bem? O TST fixou também uma regra de modulação, que posteriormente foi alterada, a gente já vai mencionar sobre ela. A questão é que, após essa decisão do TST, a FENABAN entrou com uma reclamação constitucional no Supremo, e lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli deu uma liminar para suspender os efeitos da decisão do TST. O TST havia decidido, entre outras questões, né, de que seria necessário alterar a tabela única de cálculos da Justiça do Trabalho. E, então, isso e por outros fundamentos também, né, o ministro entendeu por bem suspender os efeitos da decisão. E assim houve, então, a suspensão desses efeitos por meio de uma decisão liminar do ministro Dias Toffoli nos autos dessa reclamação constitucional número 22012 do Rio Grande do Sul, que vocês estão vendo na tela. O ministro, apesar de suspender os efeitos, o ministro Toffoli, em nenhum momento, ele proibiu que a ação trabalhista tivesse o seu encaminhamento regular. Daí porque, então, o TST, como vocês estão vendo aí no item C do slide, julgou nos embargos de declaração e estabeleceu uma nova regra de modulação. Nesses embargos de declaração, o TST retificou a regra de modulação para dizer o seguinte: aplica-se a TR até 24 de março de 2015 e o IPCA-E de 25 de março de 2015 em diante. E esta decisão foi ancorada fundamentalmente na mesma regra de modulação que o Supremo adotou nas ADIs 4357 e 4425, tá bem? Até aí, então, esse foi o cenário talvez mais seguro que a gente caminhou nesse périplo, nessa epopeia que nós estamos estabelecendo aqui da correção monetária dos juros em sede da Justiça do Trabalho. Muito bem. Então, com esse julgamento do TST nos embargos de declaração, essa talvez tenha sido o período que ficou mais, vamos dizer assim, tranquilo, o julgamento dessa matéria, para entender que a TR era até 24 de março e o IPCA de 25 de março de 2015 em diante. Portanto, havia uma regra de modulação e, durante algum tempo, a Justiça do Trabalho, especialmente a jurisprudência do TST, conviveu tranquilamente com esta regra específica de modulação. Preciso noticiar só para vocês que, algum tempo depois, aquela reclamação constitucional do ministro Dias Toffoli, ela foi julgada improcedente e, portanto, não alterou em nada, né, os efeitos da decisão do TST. Diante da improcedência, a suspensão caiu e aí, logo, a decisão do TST estava plenamente válida e apta a surtir os seus efeitos. Portanto, nesse primeiro momento, a gente teve esta regra de modulação. Só que esse mar, que aparentemente parecia um mar calmo, se tornou novamente revolto neste mesmo ano de 2017, com a aprovação da reforma trabalhista, a conhecida e malsinada reforma trabalhista, que previu, dentre outros aspectos, a atualização monetária pela TR. Então, ressuscitou o debate que havia sido sepultado alguns meses antes pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, alguns anos antes, na realidade, né? E aí, meus amigos, gerou um outro problema. Vejam aí na tela, para não gerar confusão, e eu estou tentando ir objetivamente para a gente poder ser fiel aqui ao tempo que me foi proposto, mas, obviamente, que todos vocês podem olhar com bastante parcimônia todas essas informações dentro dessas referências que eu estou passando aí. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: estávamos com um mar calmo, com o seguinte quadro: TR até 24 de março de 2015, como vocês estão vendo na tela, e IPCA de 25 de março de 2015 em diante. A reforma trabalhista mexeu nessa matéria e disse: o crédito trabalhista se atualiza pela TR. E aí, meus amigos, novo debate instaurado.
Houve uma primeira corrente minoritária, que inclusive foi encampada por algumas turmas do TST, que é essa que vocês estão vendo aí, que disse o seguinte: bom, a gente tinha estabelecido uma coisa, agora com a reforma trabalhista e com a vigência da Lei 13.467, nós temos que mudar. E aí eles estabeleceram uma nova regra de modulação, que é essa que vocês estão vendo na tela aí. TR até 24 de março, IPCA de 25 de março até 10 de novembro e TR novamente de 11 de novembro em diante, data da vigência da reforma trabalhista. Mas não se assustem e nem embaralhem a cabeça. Esse entendimento ficou minoritário do próprio Tribunal Superior do Trabalho. A corrente majoritária é essa que prevaleceu aí, na maior parte das turmas que impulsionaram sobre essa matéria, e foi exatamente no sentido de que a reforma trabalhista não altera em nada o que a gente já decidiu, o que já foi decidido, uma vez que ela faz menção à Lei 8.177 e os ministros do TST já se pronunciaram pela inconstitucionalidade da TR como índice de correção, tal qual ela estava prevista lá no artigo 39 da Lei 8.177, tá bem? Bom, essa foi a quadra que a gente tinha, então, sobre essa matéria, aparentemente sem nenhuma grande novidade. Até que, então... aqui só duas últimas observações que eu já ia quase esquecendo. A primeira delas, lembrem que, para especificamente os créditos trabalhistas devidos pela Fazenda Pública, por força de julgamento do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida, é sempre o IPCA, né? Então, é a primeira observação que a gente tem que ter em mente dentro dessa matéria. Lembrando, só para não gerar confusão e ninguém ficar perdido aqui dentro da minha explicação, já que são muitas datas e muitos índices e a gente, às vezes, acaba fazendo alguma confusão dentro deles. A quadra que a gente tinha, né, o estado das coisas que a gente tinha era, como vocês estão vendo na tela aí, TR até 24 de março de 2015 e IPCA de 25 de março de 2015 em diante. Muito bem, esse foi o cenário prevalecente nesse passado mais próximo de 2015 em diante da data da decisão do TST. Muito bem. Só que duas observações são importantes da gente mencionar e, obviamente, aqui não tem espaço para que eu possa digredir um pouco mais sobre elas. Mas preciso referenciar para que a minha informação não fique insuficiente e incompleta. Primeira observação é essa: para os débitos trabalhistas da Fazenda Pública, então, no caso, por exemplo, de um servidor público seletista da administração direta ou indireta, enfim, nestes casos, a dívida da Fazenda ela é corrigida pelo IPCA desde logo. Isso foi definido pelo Supremo Tribunal Federal neste julgamento que está referenciado na tela. E uma outra informação importante é que, pelo menos no período de vigência da MP 905, que foi uma das MPs trabalhistas editadas, né? O que ficou estabelecido foi de que o IPCA seria o índice de correção e os juros da poupança seriam, obviamente, os juros de morte. Mas eu não quero que se atenham a essa observação número 2, por uma razão muito simples, porque a decisão do Supremo Tribunal aparentemente passou um rolo compressor sobre essa observação número 2 e aparentemente isso não vai ter maiores repercussões doravante, tá bem? Mas só para que não deixe a minha fala incompleta, preciso fazer essa breve referência para todos vocês. Mas lembrem só que aqui sim a gente vai chegar no material, na matéria mais atual e mais relevante. Lembrem o seguinte, volto a frisar uma vez mais para que a gente acompanhe devidamente o raciocínio. O estado das coisas que a gente tinha na jurisprudência do TST majoritária era TR até 24 de março de 2015 e PCA é o índice de correção dos períodos de 25 de março de 2015 em diante. Muito bem. Até que então a gente teve então a grande novidade que foi a ação declaratória de constitucionalidade número 58, ela estava conexa com esses outros processos que vocês estão vendo aí, a DC 59 e essas duas ADIs. E nessa ADC, o ministro Gilmar Mendes, pelo meio do ano passado, deu uma decisão suspendendo a discussão dessa matéria, IPCA, TR, etc. Né? Até que, então, no final do ano passado, em dezembro, no último dia antes do recesso, 18 de dezembro, já que 19 era um sábado, o Supremo Tribunal Federal finalizou esse julgamento. E, basicamente, o que foi definido nesse julgamento, por maioria até relativamente um pouco apertada, mas, basicamente, o que ficou definido foi o seguinte:
O ministro Gilmar Mendes, que teve o voto prevalecente, o voto condutor do acórdão, disse, em outras palavras, né, em resumo, o seguinte: número 1, como vocês estão vendo aí na tela, a TR é inconstitucional. Ele até falou que, pessoalmente, ele não concordava com essa premissa, mas o Supremo Tribunal Federal já tinha várias manifestações nesse sentido e esclareceu ele que, por força do princípio da colegialidade, ou seja, o julgamento é colegiado, então não pode prevalecer a vontade pessoal dele, mas sim a vontade do tribunal. E o tribunal já tinha se pronunciado mais de uma vez, reiteradamente, de que a TR é inconstitucional porque viola o direito de propriedade. Então, basicamente, o que o ministro fez foi considerar a TR, de fato, é inconstitucional para corrigir o crédito trabalhista. Agora, o STF, quando pronuncia isso, o ministro Gilmar, quando pronunciou isso no seu voto, ele chegou no mesmo problema que o TST havia chegado alguns anos antes. Tá, tudo bem. Vamos declarar a TR inconstitucional. E o que a gente vai colocar no lugar? Qual é o índice que vai substituir, que vai prevalecer no lugar? Bom, dentre essa matéria, e aí aqui me parece, com a liberdade de cátedra que é permitida, né, que aqui me parece que é o grande ponto de desvio, de incorreção e de incompreensão da decisão. Porque o que o ministro disse? Ele disse o seguinte: olha, já que a TR é inconstitucional, não pode ser utilizada como índice de correção, vamos se socorrer das regras do cível. E lá nas regras do cível, o artigo 406 do Código Civil fala dos juros moratórios, que nada tem a ver com o índice de correção monetária, né? Então, o primeiro ponto que me parece equivocado da decisão é misturar, embaralhar conceitos que são distintos. Correção monetária tem um objetivo, que é preservar o valor real do crédito, preservar o valor real da moeda, e juros de mora tem outra finalidade, que é, de alguma maneira, coagir o devedor indiretamente para que ele faça o pagamento o mais rápido possível e que não sofra os efeitos da mora. Quanto mais tempo ele demora, maior ficará o tamanho da dívida. Então, o primeiro ponto que me parece equivocado da decisão, de fato, é esse. Quando ele quer preencher as lacunas, essa lacuna decorrente da declaração da inconstitucionalidade da TR, e o que seria necessário, no meu modo de ver, era colocar um outro índice. O TST colocou o IPCA, poderia ser um outro, mas algum índice tinha que ficar no lugar. A verdade é que o Supremo não observou essa questão, na verdade até observou, né, mas preferiu tomar uma outra conduta decisória, e se socorreu, então, do artigo 406 do Código Civil, que esse sim eu acho que vale a pena fazer uma breve leitura. O artigo 406 do Código Civil fala o seguinte, como vocês podem ver na tela. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Muito bem. Então, essa parte final do artigo é que deve chamar a nossa atenção, né? A taxa que é aplicada no âmbito da fazenda pública, né? E aí, meus queridos, o que foi que basicamente ele disse? Ele disse o seguinte: olha, a taxa que é aplicada na fazenda pública é a Selic. A Selic, ela é uma taxa que engloba tanto a correção monetária e os juros de mora. Ela não é uma taxa específica de juros ou específica de correção monetária. Na realidade, ela engloba os dois, isso de acordo com o que foi fixado na jurisprudência do STJ pacífico quanto a essa matéria. Ora, aqui então o cenário se desenha fácil. No momento em que o Supremo diz que a TR é inconstitucional e ela precisa ser sacada fora e que é necessário colocar alguma coisa no lugar, na hora em que o Supremo diz que esse algo que tem que entrar no lugar é a Selic, automaticamente ele mata a correção monetária e os juros de mora como situações, como categorias jurídicas distintas. Bom, se a Selic engloba os dois, ao aplicar a Selic, não faz mais sentido falar de correção, juros, etc. Fala só de Selic e está tudo resolvido. Então, basicamente, foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez. Ele disse que, na ausência da TR, estando fora a TR, porque ela não pode ser aplicada, já que é inconstitucional a sua aplicação para correção, ato contínuo, passo subsequente, precisamos aplicar algum índice, e esse algum índice que eles aplicaram foi com base no artigo 406 do Código Civil e
fizeram, então, o resgate, a referência à taxa Selic. Obviamente que essa construção ela só está prevista para a fase judicial, uma vez que somente se pode considerar em mora o devedor a partir do momento, pelo menos processualmente falando, né, a partir do momento em que, pelo menos, a citação é feita. Né, na Justiça do Trabalho, nós tínhamos um outro parâmetro, eu vou já mencionar com vocês esse parâmetro. Mas, basicamente, o que ele fez foi o seguinte, o Supremo Tribunal Federal fez foi o seguinte, estabeleceu a Selic como índice para corrigir e remunerar o crédito trabalhista, ou seja, não tem mais que falar em juros e correção, fala-se apenas agora em Selic, para a fase judicial e para a fase pré-judicial, né, ou seja, a fase extrajudicial, a fase antes da instauração do processo, que esse crédito também pode eventualmente sofrer alguma correção, para esse período, então, aplica-se o IPCA, tal qual, segundo o que foi estabelecido pelo ministro Gilmar Mendes, é praticado na Justiça Comum, como constou do voto. E aqui, eu transcrevi aí esse cenário 3, que foi o que consta do voto dele também. Obviamente que todos vocês podem fazer a leitura oportuna dentro do voto, e aí podem até já pegar por essa parte, para já ir direto ao assunto, para exatamente entender qual foi a premissa que ele estabeleceu. E aqui eu elaborei um breve quadro esquemático para facilitar também nossa compreensão. De acordo com a ADC 58, portanto, houve o seguinte cenário, né, para a gente montar dentro da área trabalhista. Antes da citação, nós temos um índice de correção monetária, que é o IPCA, e não tem que se falar nem em taxa de juros nenhuma, já que o processo ainda não foi ajuizado. Agora, uma vez ajuizado o processo, ou seja, a partir da data da citação, para ser mais específico e técnico, de acordo com o que ficou fixado na decisão do Supremo, a partir da citação, aí não correrá nem mais correção monetária e nem juros de mora, aplicar-se-á apenas a taxa Selic, tá bem? Obviamente que não vou deixar os meus comentários pessoais para mais adiante, mas obviamente fica muito claro, já desde logo, que se a taxa Selic hoje está mais ou menos 2%, obviamente que vai haver uma defasagem muito grande do crédito trabalhista. Mas isso fica para um momento logo oportuno, quando eu vou trazer as minhas considerações pessoais, tá bem? Só que o Supremo também, cuidadoso, foi para que a situação não gerasse mais insegurança política, também fez uma regra de modulação dos efeitos dessa decisão. A decisão impactou sobremaneira, imagino que vocês já devam ter percebido aí até pelo slide, que essa regra mudou substancialmente o que estava sendo feito antes. Antes, na Justiça do Trabalho, nós tínhamos 2 índices de correção, que a gente viu aqui anteriormente, ó, como vocês podem ver aí no slide, TR até 24 de março e IPCA de 25 de março em diante, e além disso, os juros de mora, que estavam previstos tanto na CLT quanto no artigo 39, parágrafo 1º. Com esta decisão mais recente do Supremo, a situação mudou completamente de figura. Nem se fala mais de juros de mora na Justiça do Trabalho hoje, com base nesse precedente do Supremo Tribunal Federal. Então, obviamente, que isso ia gerar um impacto muito grande em diversos processos que já estão tramitando. E aí, com base nisso, o Supremo também elaborou uma regra de modulação, que eu fiz esse breve quadro esquemático aí também para facilitar a nossa compreensão. Basicamente, o que o Supremo disse foi o seguinte: para os pagamentos já realizados, ou seja, quem já pagou algum tipo de débito trabalhista com base nas regras anteriores, não há qualquer alteração, ninguém pode alegar repetição do indébito, né? Ou seja, não, agora mudou, eu quero pedir então porque eu te paguei a mais. Eu paguei 10 mil reais, quando na realidade, pela nova sistemática do Supremo, eu só devia 5. Então eu quero a diferença que eu paguei a mais. Não pode questionar isso. Nem os pagamentos já realizados e também aí na terceira linha do quadro, né, as sentenças que já transitaram em julgado com expressa manifestação sobre o tema. As minhas sentenças, por exemplo, da vida real, eu sempre me pronunciei sobre esse assunto. Eu sempre já defini, na fase de conhecimento, os principais critérios de liquidação. Então, para as sentenças que já transitaram em julgado com manifestação expressa sobre essa matéria, obviamente vai seguir a coisa julgada, não tem nenhuma possibilidade de alteração do quanto decidido. Agora,
Segunda linha, as sentenças que ainda não transitaram em julgado devem observar a sistemática da ADC e também aquelas sentenças que já transitaram em julgado sem se manifestar sobre o tema. Você que é da área trabalhista, que acompanha o dia a dia da Justiça do Trabalho, já deve ter visto aquelas sentenças em que há menção como juros e correção monetária nos termos da lei, ou segundo a legislação, algo do tipo. Bom, esse tipo de sentença, como não se pronunciou sobre a matéria, para estas, ainda que já tenham transitado em julgado, aplicar-se-á também o entendimento da ADC 58. Para finalizar, esse breve bolo panorâmico que a gente estabeleceu, algumas reflexões críticas preliminares, né? Obviamente, a matéria está muito recente ainda, e inclusive foi nesse período de final de ano, né, em que todos nós, de alguma maneira, damos algum descanso nas nossas atividades profissionais e nas atividades acadêmicas. Mas algumas reflexões já podem saltar e podemos já fazer alguns questionamentos sobre essa decisão do Supremo. A primeira questão que nós precisamos mencionar é o seguinte: no momento em que o Supremo diz que agora não vai mais falar de juros de mora e correção, mas simplesmente aplicar a Selic, numa tacada, o Supremo revogou, entre aspas, né, mas pelo menos foi desconsiderado tanto o artigo 883 da CLT, que a gente já viu hoje aqui nessa nossa apresentação, que falava dos juros de mora trabalhista a partir do ajuizamento, e também o artigo 39, parágrafo 1º da Lei 8.177, que prevê expressamente juros de mora de 1% ao ano. Então, o Supremo simplesmente ignorou esses artigos sem qualquer manifestação, sequer foram declarados inconstitucionais, né? Então, é uma primeira reflexão crítica que a gente pode fazer em relação a essa matéria. O segundo ponto, esse sim também é algo que gera bastante insurgência, pelo menos de minha parte como pensador, pensador do direito, né, como amante do direito, estudante do direito, que é o fato da confusão que foi feita dos institutos de juros e correção. E isso foi, inclusive, manifestação expressa do ministro Gilmar no voto, quando ele diz: olha, algumas pessoas vão me criticar para dizer que eu estou fazendo confusão. Mas eu preciso dizer o seguinte: o direito, olha na tela aí, o direito e seu intérprete não podem fechar os olhos para a realidade, e nós vivemos um período de baixa e controlada inflação. Então, o argumento econômico, o argumento realista, se sobrepôs, no meu modo de ver, ao argumento jurídico, algo que não poderia ter acontecido. Um outro problema também que está aí nesse item 3 é que o Supremo, na hora de resolver a lacuna, ou seja, jogar o ATR para fora, tal qual o TST também tinha feito. Ela é inconstitucional, não pode ser utilizada. E o que nós vamos colocar no lugar? Bom, utilizaram talvez um dos critérios mais prejudiciais ao trabalhador, uma vez que havia outros que poderiam ser utilizados, como, por exemplo, os créditos, o índice, as formas de correção dos créditos previdenciários. Dívida alimentar, tal e qual o crédito trabalhista, está relacionada também a uma ideia de direitos sociais. Então, seria muito mais interessante, talvez, aplicar a sistemática lá da correção dos débitos previdenciários, que está ancorada no INPC, segundo expressa a previsão da Lei 8213. E, obviamente, escolher o índice mais prejudicial ao trabalhador dentre todos aqueles disponíveis. Também é uma crítica que pode ser formulada. Outro ponto também que preciso mencionar é o fato de que foi dito que a Selic se daria a aplicação dela, né, a partir da citação, mas no processo de trabalho nós não temos citação. Há um ato ordinatório de notificação por parte do servidor da Secretaria e até alerto mais. Aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, do qual eu faço parte, e em outros tribunais regionais do trabalho do país, nós temos visto que as notificações têm sido encaminhadas por carta simples, sem rastreio da entrega e sem o aviso de recebimento, por conta das restrições orçamentárias que a Justiça do Trabalho tem enfrentado. Então, em determinados processos, a gente sequer tem como saber a data em que foi recebida a notificação. E aí, como que nós vamos fazer nesses processos? A partir de quando vai ser aplicado esse critério da Selic e para poder deflagrar, né? Porque, lembrem, até a citação IPCA, da citação em diante Selic. Tá, mas e quando que ocorreu a citação? Como é que eu vou fazer para saber isso? E a quinta crítica, eu poderia dizer também,
é aquilo que eu mencionei anteriormente, de que para os débitos da Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal já decidiu com repercussão geral que é IPCA na veia, né? Ou seja, é IPCA desde todo sempre, não tem qualquer discussão. Então, quer dizer que o servidor seletista da administração pública, ele receberá o seu crédito num formato mais vantajoso, e o empregado da iniciativa privada receberá o seu crédito num parâmetro menos vantajoso. Se existe algo mais flagrantemente violador da economia, desconheço eu, né? E, por fim, a decisão simplesmente ignorou ou desconsiderou o período da MP 905, que também tinha a expressa manifestação sobre o assunto. Então, obviamente que essas são reflexões críticas de minha parte, né? E, obviamente, reflexões preliminares para as quais, nesse primeiro momento, eu não tenho ainda uma resposta devida, mas que são aquelas questões que vêm me saltando à mente sobre esse julgamento. De qualquer maneira, para finalizar, estou tentando seguir aí o conselho deste filósofo de todos conhecido, da filosofia grega, que dizia que o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Nesse primeiro momento, me parece que eu ainda estou tentando encontrar esse caminho de reflexão. Tenho muitas perguntas, poucas respostas e talvez quase nenhuma certeza. Com isso, devolvo a palavra para você, meu querido amigo Elison Miessa. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade e o convite e espero ter contribuído aí no descortinamento dessa matéria tão imbricada. Professor Ítalo, obrigado aí pela excelente palestra, trazendo aí diversos aspectos, até para que a gente possa compreender efetivamente tudo o que aconteceu, né? A gente fala em 2020, na verdade, isso vem aí de longa data e você conseguiu trazer de forma didática isso para quem está assistindo a nossa palestra. E aqui, até estimulando um pouquinho o debate e discutindo, na verdade, seja você, seja eu, nós estamos refletindo muito a respeito dessa temática, até porque me parece que a gente vai ter alguma mudança nos embargos de declaração, porque hoje em dia a gente, embargos de declaração nas ADIs, ADCs, elas se tornam um recurso de verdade modificativo, né? Então pode acontecer da gente ter uma mudança ainda drástica em alguns aspectos, até porque embora a gente tenha na ADC e na ADI um processo objetivo, a gente tem que preservar, de certo modo, um contraditório, ainda que dentro, vamos dizer, de um amicus curiae, é uma participação da sociedade, uma participação efetiva no processo, para que a gente não gere ali surpresas para toda a população, que foi o que aconteceu neste caso, né? Neste caso, não dá para a gente trazer a ideia efetiva do contraditório, mas os elementos ali de não gerar surpresa ocorreram nessa decisão, porque você, no seu caminho, demonstrou que em nenhum momento se discutiu acabar com juros e correção, colocar um índice só e falar de taxa Selic. Então, a gente estava todo o tempo discutindo IPCA e ITR, e de repente aparece um outro índice aí gerando um grande problema agora para os créditos dos trabalhadores. E aqui, deixando um questionamento, até para verificar o que você acha, você como magistrado já se debateu, obviamente, em face dessa matéria. Há um tempo atrás, os reclamantes, eles postulavam aquela indenização. Então, eles vinham e pediam uma indenização pelo tempo do processo e tudo mais. E ficou pacificado que não se aplicava, evidentemente, essa indenização, essa reparação aí, porque os juros e a correção já recompunham aí, de certo modo, na atualização a recomposição e os juros pela utilização do capital alheio. Você acredita que agora, com essa decisão, se for mantida aí nos embargos, só taxa Selic, que como você mesmo disse, 2% deu no último ano, e se a gente imaginar, só de juros dava 12, agora dá 2, juros e correção monetária, você acredita que é possível um advogado reclamante levantar essa tese novamente do Código Civil e pedir uma indenização por esse período? Muito boa a sua pergunta, meu querido amigo Miessa. Não me gera nenhuma surpresa, porque vindo de você, eu sei que as perguntas são sempre muito argutas e muito inteligentes.
Estava com um pouco de medo do que podia vir, né? Não, brincadeira. Na realidade, meu querido amigo, é o seguinte, a matéria está muito nova, obviamente, né? E o principal foi, como aquilo eu já tinha comentado aí ao longo da minha fala, de que pegou a gente no recesso, muita gente comemorando as festas natalinas, então deu alguma desligada aí, pelo menos no primeiro momento do direito, né? Mas, particularmente, ainda não refleti o suficiente sobre o tema, mas eu penso no seguinte, eu já vi algumas pessoas defendendo que agora, diante desta decisão do Supremo Tribunal Federal, que gerou uma verdadeira hecatombe na correção dos créditos trabalhistas, seria o caso, então, de revitalizar essa tese, resgatar essa tese, e de fazer, então, com que ela pudesse emplacar agora, de fato, para permitir que o trabalhador não saísse, obviamente, no prejuízo, né? Eu, particularmente, como eu disse, ainda não refleti o suficiente, mas no primeiro momento eu penso que não houve uma alteração suficiente na matéria que justificasse a decisão de forma diversa, né? O fundamento jurídico que estava lá atrás, que justificava a rejeição daquelas indenizações do Código Civil, me parece que também está presente hoje. Um exemplo simples. A tempos de outrora, a TR, que era aplicada, durante muito tempo foi aplicada na Justiça do Trabalho, ela equivaleu a zero, né? Houve vários meses, salvo engano, no ano de 2017, em que ela estava zerada. Então, mesmo naquele período, pelo menos não ouvi ninguém cogitando de que agora, como a TR está zerada, vamos então deferir aquelas indenizações, né? Então, assim, me parece, num primeiro momento, mais uma postura ativista, talvez com o intuito, obviamente, de corrigir essa distorção, essa injustiça, aparentemente, que me parece que foi perpetrada pelo Supremo Tribunal Federal, mas, num primeiro momento, penso eu que não se justifica a mudança da sistemática que estava sendo adotada anteriormente, né? A mesma fundamentação que estava lá presente anteriormente está presente hoje também, no meu modo de ver, numa primeira reflexão, acredito que não haveria espaço. Obviamente, alegar, todos podem, né? Suscitar a tese nos processos, todos podem, e faz parte, por exemplo, do papel da advocacia, de fato, trazer essas questões. Mas, em termos de enquadramento jurídico da matéria, penso eu que o fato do Supremo ter dado essa decisão devastadora, né, não seria elemento jurídico suficiente para a gente alterar a sistemática que estava sendo aplicada, né, em relação àquelas indenizações do Código Civil. Eu acho que talvez o caminho... Vamos ver, né? Vamos ver como é que ele vai seguir essa sistemática. Como você disse, é um tema muito novo. Talvez uma outra discussão que possa ser levantada pela advocacia é a própria interpretação mesmo da taxa Selic, né? Já como se trata de uma matéria infraconstitucional, a STJ pode decidir de uma forma e o TST decidir de outra, até porque, como você mesmo disse, não foi declarado inconstitucional o 883, que expressamente fala em juros de 1% ao mês. Então, a gente pode, às vezes, levantar lá como um reclamante essa sistemática dos juros de 1% ao mês, com base na CLT e a taxa Selic ali no aspecto da correção monetária. Uma tese um pouco mais forçada, mas me parece que eu dá acho que esse caminho, assim, um dos caminhos que me parece que talvez seja o mais, talvez assim, nesse primeiro momento razoável, palatável, assim, seria talvez insistir e bater ainda lá no 883 e no 39, parágrafo 1º. Em nenhum momento da decisão foram declarados inconstitucionais ou etc, né? A grande questão é que qualquer decisão nesse sentido vai desafiar a reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal e lá vai ser o lugar que a gente vai ver qual é a interpretação que o próprio Supremo deu ou vai dar dessa decisão. Se não vier nada, como você bem ressaltou, nos embargos de declaração, né? Penso que os embargos de declaração poderão ser um espaço para correção desses pontos que ficaram aí perdidos pelo caminho, mas se não tiverem lá, penso eu que, no primeiro momento, talvez a alternativa jurídica, né, para corrigir eventuais injustiças seria continuar ainda batendo no artigo 883, embora, como eu disse para você, meu querido amigo, ainda tudo em fase muito incipiente de reflexão. Professor Ítalo, muito obrigado novamente aí pela sua palestra e queria falar novamente para o pessoal que o professor Ítalo, vocês viram, ele tem um conhecimento invejável aí,
todos os aspectos do processo, especialmente de execução, trabalhou várias pesadas de execução lá no TRT da 2ª Região, e aí tem conhecimento tanto teórico como conhecimento prático, e agora vai participar também da nossa pós-graduação de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, pós-graduação profissional aqui do Aprovação PGE, em parceria com a Faculdade Metropolitana, na nossa 3ª turma, que vai ter aí a abertura das inscrições logo após o nosso seminário. Professor Elito, eu te passo a palavra novamente, só para fazer a finalização, e meus agradecimentos aí, pessoal, pela excelente palestra e por ter aceitado o nosso convite. Meu querido amigo, só agradecer uma vez mais o convite do Aprovação PGE e o seu convite também pela amizade de sempre, a parceria. Quero agradecer aí também a todos que eventualmente vão nos acompanhar e me coloco sempre à disposição aí, seja para estarmos juntos aí em outras oportunidades, aí na pós-graduação, como você já bem ressaltou, que eu vou estar presente com bastante satisfação, e também estou sempre à disposição aí sua e dos demais para discutirmos, debatermos e tentarmos, pensando conjuntamente, construir os melhores caminhos aí, os caminhos da justiça no nosso direito e no nosso processo de trabalho.